Oi, gente. Meu nome é Milena Batista, eu tenho 22 anos, sou comunicadora, roteirista, jornalista e ativista ambiental, e eu tô aqui para contar um pouco da minha história. Eu me interessei pelo meio ambiente durante a minha adolescência. A primeira coisa que me chamou a atenção para o ativismo ambiental foi um abaixo-assinado chamado Amazônia para Sempre, que era em prol da preservação da Amazônia, isso lá para 2008, 2009, ainda no governo Lula, se eu não me engano. Mas eu não tinha muita informação, assim, eu era bem criança, devia ter uns 12 anos por aí. E na minha escola não se falava muito, né? Porque a gente sabe que as escolas mais elitizadas têm uma pegada de meio ambiente que as escolas públicas não têm. Então, no ensino médio, eu voltei a me interessar pelo assunto quando veio, né, a preparação para o Enem, e aí você fala bastante, tem biologia. E eu comecei a fazer um projeto de contação de histórias em escolas, ainda com o tema da Amazônia, né, e também em asilos, não só em escolas, fazendo uma coisa lúdica, porque eu fazia também teatro, em prol da preservação da Amazônia. E eu sempre me perguntava durante o ensino médio, né, como eu poderia ser ambientalista se eu não era de biologia, se eu não era de ciências, né? Porque eu sempre fui muito de humanas e, ao mesmo tempo, eu percebia que meu bairro, né, não tinha parques, a gente sofria muito com o calor, com as chuvas. Então, eu percebia essa desigualdade social na minha cidade, no Rio de Janeiro, que também era um racismo ambiental. Mas como ser ambientalista sem ser bióloga, sabe? Eu me perguntava isso. Eu não quero prestar vestibular para biologia. E eu tinha na minha cabeça que para ser ambientalista eu só podia sendo acadêmica, né? Eu só poderia ser ambientalista se eu fosse a Marina Silva, se eu fosse o Carlos Mink, assim, se eu estudasse muito coisas do meio ambiente para chegar naquele ponto, né? E aí eu fui aprendendo que para você ser ativista ambiental é só você querer proteger o meio ambiente, assim, que todo mundo devia nascer ativista ambiental, porque se você cuida da sua casa, você quer cuidar do seu planeta. E aí, quando eu acabei o ensino médio e entrei para a faculdade, eu descobri várias organizações, como o Engajamundo, que são organizações de jovens, né? O Engajamundo, ele tem GTs de biodiversidade, clima, gênero, habitat, que eram jovens que se reuniam porque queriam fazer alguma coisa e faziam, né? Independente das suas formações. Então eu vi que tinha gente que estava estudando direito e era ambientalista, gente que estava estudando matemática, e eu que estava no jornalismo também queria ser. E aí, logo quando eu entrei para o Engajamundo, começaram a surgir manifestações de jovens pelo clima, que foi quando a Greta surgiu, né? A Greta começou a protestar todo dia lá em frente ao parlamento sueco, né? Que é da onde ela é, que estava na época de eleição, e outros jovens começaram a fazer a mesma coisa. Ainda demorou bastante para chegar no Brasil, acho que só foi chegar no Brasil, ela começou no final de um ano e foi chegar em março do ano seguinte. Mas na primeira greve que teve no Brasil, eu estava, outros colegas também estavam, e a gente ficou mais ou menos um ano, quer dizer, pessoas ainda estão fazendo greve, mas eu fiquei mais ou menos um ano muito focada no ativismo ambiental, assim, de indo protestar toda semana, organizando rodas de conversa, organizando palestra, fui a workshops dentro do país e também fora, fui pro Peru, foi bem legal. Só que chegou um momento que eu queria muito exercer minha profissão, que é jornalista. E eu não queria só viver do ativismo, até porque é muito difícil, né? O terceiro setor não é bem remunerado no Brasil, né? Ainda mais com esse governo que acabou com o Fundo Amazônia, acabou né, com o fomento às ONGs. Então, como trabalhar no terceiro setor? E eu não queria trabalhar no terceiro setor também, eu queria trabalhar em outras coisas. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou ser ambientalista se eu quero trabalhar no audiovisual? E eu descobri aquela coisa que eu já tinha descoberto quando eu era adolescente, que para você ser mentalista você pode ser qualquer coisa, né? É como uma característica, né? Então, eu fui trabalhar com roteiro, que era meu sonho, mas eu continuei escrevendo artigos ambientais no Voz das Comunidades, né? Principalmente com essa pegada
de uma proximidade maior com o público, não um artigo que seja totalmente acadêmico e que só um ativista vai entender, mas um artigo que uma pessoa que não é ativista ambiental vai entender e vai se perguntar, pô, eu tenho que fazer isso para proteger o meu bairro, a minha cidade. E eu continuo assim até hoje. Eu trabalho com roteiro, mas eu continuo escrevendo meus artigos, usando as minhas redes para falar sobre questões ambientais. E eu aprendi que é muito valioso quando pessoas que não são ambientalistas chegam para você e falam, nossa, eu li seu artigo e eu entendi por que a água não deve ser privatizada. Né? Quando vizinhos chegam para mim, ou amigos da minha mãe mandam mensagens para minha mãe, nossa, sua filha fez uma live e eu entendi tanta coisa, porque às vezes a gente tá no movimento e a gente só fala pros mesmos, e a gente precisa expandir isso, a gente precisa atingir outras pessoas. E hoje eu continuo na luta, assim. Também organizo alguns workshops de comunicação para ativistas que estão mais na linha de frente e que precisam entender mais da comunicação. Então, eu achei um jeito de aliar a minha formação com o meu ativismo, sem precisar viver pro ativismo, sabe? Porque muita gente também tem preconceito de tipo, eu não posso ser militante a vida inteira, eu tenho que pagar as contas. Todos nós temos. Então, existem formas que você pode ajudar muito simples, sabe? Da sua casa, do seu computador, né? E a própria mudança ambiental, ela começa com a gente, né? Começa com você cuidando da sua casa, cuidando do seu bairro, né? Você não precisa abraçar uma árvore todo dia para ser um ativista ambiental. Se você reciclar seu lixo, já é um primeiro passo enorme.